Eu acho que eu já estou gravando. Oi, Lívia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, gente, no fórum da semana passada, que foi da estrutura e função dos músculos, a primeira questãozinha lá, todos vocês erraram um tiquinho. Que foi para classificar alguns músculos que estavam lá, que agora também não lembro quais são, em fásicos ou tônicos. Aí a maioria de vocês colocaram lá, que também não está errado, colocaram lá tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tá? A, Toda fibra do tipo 1, ela é tônica, tá? E todas as fibras do tipo 2, né, que é tanto a 2A quanto a 2B, elas são fásicas. Então, o que significa tônico? Tônico, ele significa movimento, né? Então, são as fibras vermelhas, que são as fibras oxidativas, né? E a fásico significa que é uma coisa mais parada, mais para força. Então, são as fibras do tipo 2, que são fibras brancas, tá? Então, de verdade, ali naquela questão, eu só queria que vocês tivessem colocado fásica, tônica. Entenderam? Entenderam, gente? Bora responder! Outra coisa também que alguns de vocês erraram, deixa eu lembrar o que é. Foi a questão número 4. Alguém, porque eu não dou conta de ficar com o Zoom aqui e acessar a nossa salinha. Alguém tem condição de abrir a salinha e ver qual que é a 4? Meninos, I love Tô entrando, you! peraí. Deixa eu lembrar aqui qual que é. Ah, como o músculo é afetado por sua relação comprimento-tensão. A maioria acertou. Alguns colocaram de uma forma assim muito ampla, que se cair na prova acaba errando, tá? Então, de verdade, aqui ele está falando, né? A questão 4 ela fala que quanto mais o músculo estiver próximo à posição de repouso, ou seja, nem alongado e nem encurtado, maior é a capacidade dele produzir tensão. Quanto maior a tensão, maior a força. Quando o músculo está encurtado ou quando ele está alongado, a capacidade dele produzir tensão é pouca, né? Às vezes até mínima, tá? Então aí a capacidade dele produzir força, consequentemente, também diminui. Entenderam, gente? Se quiser, pode ir escrevendo aí no chat. Mas entenderam essa questão? Meninos? Repete de novo, professor? A questão número 4, lá do nosso fórum, ela fala, deixa eu lembrar ela aqui de novo. Como que um músculo ele é afetado na sua relação comprimento-tensão? Aí, o que é isso, né? Como que ele é afetado? O músculo, quando ele está próximo à sua posição de repouso, e algumas literaturas trazem, inclusive na posição de repouso,
É a posição, é o tamanho que o músculo tá, em que ele tem condição de produzir a maior quantidade de tensão possível. Quanto maior a tensão, maior a força do músculo. Tudo bem? Quando o músculo ele está alongado, né? Ou seja, com um tamanho maior do que o normal, ou quando ele está encurtado, com um tamanho menor do que o de repouso, a capacidade dele produzir tensão é mínima, né? Então, nessas posições de encurtamento ou alongamento, a capacidade do músculo ter força é pequena. Entenderam? Ok, Sim. meninos? Ok. Deixa eu ver aqui uma outra. Ah, e a outra questão também é a insuficiência ativa e insuficiência passiva, que alguns de vocês não conseguiram compreender. Mas aí, depois vocês dão uma olhadinha lá na hora que a gente acabar a nossa aula, abra a nossa sala, abra a atividade, que eu respondi um por um explicando, tá? Porque eu vou falar agora, mas é bom você dar uma lidinha no que eu escrevi, tá certo? Insuficiência ativa, ela acontece quando o músculo está alongado ou quando o músculo está encurtado, porque nessas posições a capacidade dele produzir tensão é mínima. Ocorrem músculos que são multiarticulares, ou seja, que ele atua em mais de uma articulação. Né? De verdade, a gente fala, a literatura fala multiarticular, mas normalmente ela é biarticular, ok? Tranquilo, gente? Vocês estão me escutando? Uhum. Sim, sim. Sim. Aí, então, nesse momento, o músculo ele está em insuficiência ativa, né? Porque ele tem a contração, ele tem o movimento, mas a capacidade dele produzir tensão é muito pouca, porque ou ele está alongado ou ele está encurtado. Então, por exemplo, eu quero fortalecer um músculo. Qual que é a melhor posição para eu colocar esse paciente? Vamos lá. Alguém fala? Bora, gente. Ninguém? Credo. Tô triste. Bom, então se eu quero, né? Eu tenho um paciente que precisa fortalecer um músculo. Como que eu tenho que posicionar o meu paciente? Eu tenho que posicionar ele de uma forma em que o músculo dele vai estar no tamanho ideal, né? Qual que é o tamanho ideal do músculo? Vamos lá, gente. Um de vocês, vou escolher. Caris, qual que é o tamanho ideal de um músculo? Ixi, não sei, professora. Giovana, Beatriz, o tamanho ideal do músculo é o tamanho em que ele está, que ele tem a maior capacidade de produzir tensão possível. Então, o tamanho ideal do músculo é próximo à posição de repouso, que ele não está nem alongado e nem encurtado. Entenderam? Sim. Tá. Gente, vamos participando comigo, porque senão eu não dou conta. Professora, você pode repetir esse tamanho ideal do músculo para mim anotar aqui, por Tá. favor?
Então, o tamanho ideal do músculo é a posição em que o músculo se encontra próximo à posição de repouso, né? Ou seja, nesse momento, o músculo não está nem alongado e nem encurtado, né? Então, a capacidade dele produzir tensão é máxima, ok? Então, se eu quero fortalecer um músculo, o que eu tenho que fazer? Tirar o meu paciente da insuficiência ativa, colocando ele, posicionando ele de uma forma em que o músculo dele não esteja nem alongado e nem encurtado. Entenderam? Sim. Ok? A insuficiência passiva, ela ocorre, então, durante o alongamento. Então, vamos lá. Insuficiência ativa ocorre durante a contração muscular, né? A insuficiência passiva, ela vai ocorrer, então, durante o alongamento de um músculo. Também ocorre músculos que são multiarticulares ou, que eu falei para vocês, biarticulares, ok? Então, por exemplo, quando eu alongo um músculo que é biarticular e eu alongo ele desde a origem à inserção, esse músculo ele entra em insuficiência passiva. Chega um momento em que o músculo não consegue alongar mais. E se eu continuar forçando, eu posso machucar esse músculo. Ok, gente? Vamos pegar aqui, eu não vou conseguir, eu vou ficar em pé, gente. Eu tô até arrumadinha de cima para baixo, tá? Aí eu vou ficar em pé, vocês não olham muito o resto do corpo, não, tá bom? Vou tentar Professora, tem gente mostrar. pedindo pra aceitar. Hã? Tem gente pedindo pra aceitar aí pra entrar no. Não tem ninguém aqui, não. Todo mundo que tá aqui eu já aceitei. Uai, o Tem Guilherme pediu pra. 23 pessoas. Aqui não tem ninguém pedindo para aceitar, não. Todo mundo que tá aqui já aceitei. Ah, não, então tá Meninos, certo. deixa eu Já ver aceitou, aqui. professora. Hã? Já aceitou, era eu. Ah, Obrigado. então tá, Maria. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vocês estão vendo minhas pernas? Estão vendo, gente? Aham. Sim. Tá, né? Eu vou dar um exemplo aqui dos isquios tibiais, tá? Os isquios tibiais, ele é um flexor de joelho, ele é o principal flexor de joelho e ele auxilia na extensão do quadril, ok? Estão enxergando eu fazer o movimento? Meninos? Sim, estamos. Tá, né? Por exemplo, se eu flexiono o quadril, eu começo a alongar os isquios tibiais aqui próximo à origem, né? Se eu estendo o joelho e continuo alongando, meu músculo aqui ele está em insuficiência passiva, porque eu estou alongando ele desde a origem até a inserção, ok? Então, quando eu falo que eu vou alongar um músculo, eu tenho que fazer o movimento contrário do que ele faz, né? E aí, então, nesse momento, meu músculo ele entra em insuficiência passiva, quando eu alongo ele desde a origem à inserção. Tudo bem? Entenderam o que é insuficiência passiva? Sim. Ok. Deixa eu ver outra coisa aqui que vocês tiveram dúvidas. Agora eu vou perguntar
e vocês vão responder, tá? Qual que é a diferença entre estabilidade e mobilidade, gente? Vamos lá, Maria Eduarda. Bora, gente. Vamos lá, Marinho, vamos lá. Gente, vocês estão me escutando? Professora, Oi. estabilidade é quando a pessoa está estável, né? Isso mesmo. Então, quando Já a mobilidade pode falar. continuar. Então, quando eu falo em estabilidade, é a condição que a articulação tem, né? De ter uma mobilidade, de ter um movimento, como é que eu falo? Que seja controlado, que ela dá conta de controlar, né? Quem é responsável por esse controle, né? São os próprios receptores. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo. Quando a gente fala que eu tenho uma articulação instável, é porque essa articulação, ela não dá conta de controlar o movimento, ela tem alguma alteração nos seus próprios receptores. E aí eu posso ter as entorses, as luxações, entenderam, gente? Sim. Ok? Alguém tem algum outro tipo de dúvida que eu não falei aqui? Ninguém? Professora. Bom dia. Bom dia. A Pode sensação falar. final articular. Como? A final articular e a sensação final do movimento são a mesma coisa? Ah, tá. A sensação final articular e a sensação final do movimento são a mesma coisa. Isso, o espasmo é um deles. Que era uma das perguntas do fórum. Aí eu fiquei em dúvida, porque eu não encontrei no livro. Aí tive que procurar na internet. Tá, deixa eu achar a pergunta aqui. Qual que era a pergunta? Se a sensação final articular e a sensação final do movimento são a mesma coisa. E se o espasmo fazem ou não parte? Eu só não entendi o final. A sensação... Se o espasmo faz ou não parte da sensação final. Ah, tá. A sensação final do movimento, ela pode ser normal ou pode não ser normal, né? Aí, quando eu tenho o espasmo muscular, eu tenho o que a gente chama de sensação vazia, né? O que é isso? O meu músculo, ele tem condição, o meu movimento, ele tem condição de ir mais do que aquilo, mas ele não vai por causa do espasmo muscular. E isso aí vocês vão aprender aí, eu acho que com o professor Wesley, né? Depois que a gente voltar. Isso a gente avalia, né? Palpando e fazendo o movimento, ok? Outro tipo de sensação final, que também pode ser normal ou não, né? Por exemplo, uma sensação vazia, né?
Quando eu faço o movimento, então, meu movimento tem condição de ir mais do que aquilo. Se o fisioterapeuta força, o movimento vai mais, mas o paciente é incapaz de deixar você terminar o movimento, ou por causa da dor, ou por causa do espasmo muscular, ou por causa de um encurtamento muscular. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Aí a gente tem a sensação final do movimento de osso com osso, né? Que pode ser normal ou pode não ser. Por exemplo, na hora que eu faço a extensão do cotovelo, o meu olecrano, ele entra lá para dentro da cavidade olecraniana, não entra? Da fossa olecraniana, né? Aí entra em contato o osso com o osso. Então, esse daqui é o limite da minha extensão. Então, foi um final de osso com osso, mas foi normal, ok? Numa outra articulação, por exemplo, vamos supor que eu tenha tido uma fratura lá na articulação. E aí, teve uma lasquinha de osso que entrou para dentro daquela articulação. Aí, na hora que eu faço o movimento, meu para de uma vez, como se estivesse entrando em contato osso com osso. E aí a gente sabe que pela anatomia daquela articulação não tinha que estar entrando em contato osso com osso, né? Então, ela pode ser patológica nesse caso. Ok? Sim. Deixa eu ver aqui. Só que tentar achar aqui. A gente tem também, né, a sensação que a gente chama de sensação firme ou sensação capsular. Que acontece muito, né? Quando eu tenho alguma lesão na minha articulação, tá? Então, vamos supor, Gente, tem mais 10 minutos, depois eu chamo vocês de novo, tá? Aí, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha imobilizado o meu punho. Coloquei gesso. Fiquei 30 dias de gesso. Na hora que eu tiro esse gesso, quando eu vou fazer o movimento, aquela articulação tá rígida, ela tá dura, né? Que aí a gente chama então de sensação final firme ou capsular, ou seja, a rigidez da cápsula articular que não está deixando eu continuar o movimento. Tudo bem? Sim. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Professor, então todas as fisiológicas podem vir a se tornar patológicas. Isso. É mais ou menos isso? Isso mesmo, tá? Então, por exemplo, meu punho, né? Na hora que eu faço a extensão, ó, aqui tá vendo que já doeu, né? Então, mas aqui é normal, ok? Então, é a sensação normal ou a sensação vazia. Que se eu forçar, vai mais, tá bom? O que não está deixando ir mais é o próprio tamanho do músculo, senão nossos movimentos a gente dobrava, ia parar com a cabeça lá atrás no calcanhar, né? Tudo bem? Sim. Alguém mais, gente? Falta 8 minutos. Ninguém mais? Se ninguém tiver outra dúvida, eu tenho sobre esse mesmo conteúdo que foi da semana retrasada, né? Então vamos lá. A senhora deu um exemplo de extensão de joelho em cadeia aberta.
Aí a senhora falou que o movimento seria somente da articulação do tornozelo. Por que não seria do joelho também? Da tíbia, Então, às fêmur? vezes é porque... Às vezes, na hora que eu estava falando, às vezes eu troco uma articulação por outra. Vamos lá. Então, a cadeia cinética aberta, eu tenho apenas o movimento daquela articulação, tá? Então, se a gente for falar, por exemplo, do tornozelo, a dorsiflexão, na hora que eu faço esse movimento aqui, eu consigo mexer só o tornozelo. Ó, tá vendo que eu já ia errando de novo? Só o tornozelo, tá? Então, isso aqui é uma cadeia cinética aberta. A minha extremidade está livre e quem mexe é o osso distal sobre o osso proximal. No caso da gente estar falando da dorsiflexão, quem ia estar mexendo era o talos sobre a tíbia, ok? Sim. Tá? Aí, quando eu falo, vamos falar do joelho também agora. Se eu estou, por exemplo, fazendo o movimento de extensão do joelho, em cadeia cinética aberta, o que acontece? A minha extremidade vai estar livre, eu vou ter apenas o movimento do joelho, né? E quem vai mexer é o osso distal sobre o osso proximal, ou seja, a tíbia sobre o fêmur, ok? Sim. Tudo Agora bem? entendi. Numa cadeia cinética fechada, eu vou ter o movimento de todas as articulações daquele segmento. Então, por exemplo, se eu for fazer um agachamento, todo mundo conhece esse exercício de agachamento? Todo mundo conhece? Sim. Então, se eu vou fazer um movimento de agachamento, ali, ao mesmo tempo, né, eu estou fazendo uma dorsiflexão do tornozelo, eu estou fazendo uma flexão de joelho e estou fazendo uma flexão de quadril. Então, todas as articulações ali daquele segmento, daquele membro inferior, foram envolvidas no movimento, né? O meu pé está fixo no solo, ok? E aí, nesse momento, quem mexe é o osso proximal sobre o osso distal, né? Então, é o quadril, né? É o quadril que mexe sobre o fêmur, é o fêmur que mexe sobre a tíbia e é a tíbia que mexe sobre o talos, para a hora de eu fazer o agachamento, ok? Estão entendendo, gente? Sim. Tá bom? Professora. Aí, só mais outra coisa. Na cadeia cinética aberta, ocorre a força de compressão é muito maior do que numa cadeia cinética fechada. Então, numa cadeia cinética fechada, eu tenho pouca força de compressão dentro da articulação, tá? Na cadeia cinética aberta, normalmente eu tenho trabalhando somente o músculo agonista. No caso da extensão do quadril aqui, somente o quadríceps, ok? Na cadeia cinética fechada, eu tenho a contração tanto dos músculos agonistas quanto dos músculos antagonistas. Normalmente, os músculos agonistas, eles estão numa contração concêntrica, enquanto que os músculos antagonistas estão numa contração excêntrica. Quem ia perguntar? Entenderam isso que eu acabei de falar? Meninos, falta 2 minutos aqui para acabar a reunião. Eu vou encerrar essa reunião
e para poder dar conta de gravar aqui, tá? E vou chamar vocês de novo, tudo bem? Tá bom. Tá bom? Aí eu vou demorar só um pouquinho a chamar vocês, porque como eu estou gravando a aula, ele demora um pouquinho para salvar, tá? Tá bom. Eu não tenho que apertar nada aqui não, né? Se eu só sair, ele já grava automático, né, gente? Eu acho que sim, Rúbia. Tem um lugarzinho em cima do verde que fala, tipo, como se fosse para parar de gravar e salvar. Ah, tá.